Olá pessoal! Oi pessoal! Eu sou Rafael Sanzi. E eu sou Ellen Guria. E vamos começar hoje mais um episódio da Sala de Jogos, programa no qual apresentamos e ensinamos as regras de um dos jogos da nossa coleção e torcemos para que você goste. E hoje vamos embarcar no tema pirataria. Mas nada de piratas roqueiros ou piratas que comem a fruta do diabo. Se bem que tem baús amaldiçoados, tem poderes especiais. Então nós vamos navegar pelos 7 mares? Né, só ao redor da Jamaica. Jamaica ele é um race game, um jogo de corrida, para 2 a 6 jogadores maiores de 8 anos, com duração média entre 40 e 60 minutos. O jogo foi criado por Bruno Catala, Malcolm Braff e Sebastian Pauchon e distribuído pela Gameworks. O jogo, a história é a seguinte: tem um pirata, Henry Morgan, que em 1678 foi nomeado governador da Jamaica, numa atitude para ele sossegar o facho, né? Sendo que pelo contrário, ele começou a chamar os amigos piratas dele para continuar as atividades pela região. 30 anos depois acontece o grande desafio, que é uma comemoração a essa nomeação do Henry Morgan como governador da Jamaica. E os piratas ficam disputando ao redor da ilha, né, para ver quem tem mais pilhas de ouro, quem saqueia mais, quem rouba tesouro e quem é o mais fodão. Que tal dar uma olhada nos componentes desse jogo? O jogo vem com esse lindo tabuleiro. 66 cartas de ação dividido em 6 cores, cada uma para cada jogador. 80 marcadores de dobrões, 45 marcadores de comida e 45 marcadores de pólvora. 9 marcadores de tesouro e 12 cartas de tesouro. Um marcador de primeiro jogador, 2 dados de ação e um dado de combate. 6 tabuleiros individuais e 6 miniaturas de navio. Além de muitos manuais em diversas línguas. Vamos fazer o setup do jogo e à medida que a gente ajeita a mesa, a gente ensina as regras. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e selecione aleatoriamente 9 das 12 cartas de tesouro e coloque-as aqui. Pegue as cartas de tesouro que sobrou, sem olhar, e devolva para a caixa do jogo. Então você vai pegar os 9 marcadores de tesouros e colocar cada um numa ilha da caveira. Coloque o dado de combate na fortaleza e após todos os jogadores escolherem suas cores, coloque os navios no porto real. Todos que forem participar do jogo, né? É baseado na quantidade de jogadores. E o sentido do jogo vai ser esse aqui. Cada jogador recebe um tabuleiro individual, que é o seu compartimento de cargas, certo? Então cada um vai pegar o seu tabuleiro e colocar na sua frente. Forme um banco com dobrões, comida e pólvora ao lado do tabuleiro. Cada jogador recebe 3 dobrões e 3 de comida, colocando em compartimentos diferentes. E cada jogador vai receber suas cartas de ação baseadas nas suas cores. Então você vai embaralhar, né? Embaralhar de uma forma bem massa, bem bonita, bem legal. E colocar acima do seu compartimento, deixando espaço para o descarte. Cada jogador puxa 3 cartas para ser a sua mão inicial e vai segurar dessa maneira aqui. Deixa eu colocar para vocês. Tem que segurar dessa maneira aqui, que aí você vai poder ver os símbolos de ação de cada carta e escolher direitinho qual delas você vai escolher, certo? Sendo que aí, no caso, essa minha mão deveria estar aqui, se fosse a cabeça de vocês, a minha cabeça, né? Mas, enfim. E o tabuleiro no início do jogo vai ficar mais ou menos dessa forma. Não dá para enxergar tudo, porque o espaço não dá para a câmera, né? Se vocês verem outras coisas que não devem ver. A escolha de quem será o capitão é aleatória. E quem ganhar vai ficar com um compasso e os 2 dados de ação. O jogo começa com o primeiro jogador, aquele que detém o compasso e os dados de ação, rolando esses dados e decidindo o que ele fará com os resultados. Baseado no que ele tem na mão, ele vai escolher o que será feito de manhã e o que será feito no começo da noite. Então todos os jogadores escolhem qual carta irão usar. E após todos escolherem, o capitão da vez vai, revela sua carta e faz suas ações da manhã e a do começo da noite.
Depois disso, vai o próximo jogador revelar sua carta na sua vez, faz a ação da manhã e depois a do começo da noite, e assim até todos fazerem suas ações. Quando todos os jogadores tiverem feito suas ações, eles vão precisar repor a sua mão até ter 3 cartas. Aí, os dados e o compasso vai passar para o próximo jogador para que inicie uma nova rodada. E aí fazer todos os trâmites normais. Caso você não consiga repor a sua mão, você vai pegar as suas cartas de descartes, vai embaralhar novamente e aí pegar para formar um novo monte. E aí sim pegar a carta que está faltando, a quantidade de carta que falta. Exatamente. Mas aí você pergunta... Mas Rafael, como é que eu vou saber escolher qual carta usar para o jogo se você nem explicou as cartas? Explicou, né? Explicou as cartas. Você tem razão. Vamos explicar as cartas agora. A primeira coisa que você tem que entender é a posição das ações. Sua mão esquerda está do lado onde ficam as ações de manhã, certo? Que representa as ações que acontecem pela manhã. E sua mão direita representa o local onde acontecem as ações do começo da noite. Então pense nisso quando você for escolher os dados para cada ação. Se você está vendo ali, ó, são 3, número 3 para amanhã. Então vai ser, se a pessoa escolher essa carta aqui, vão ser 3 movimentos para frente. E 2 do começo da noite, então vai receber 2 comidas. Então é desse jeito, ó, bem facinho, simples assim. Tá vendo? Mão esquerda, você vê que fica do lado esquerdo. Mão direita, noite fica do lado direito. Como eu falei, o número escolhido vai ser a quantidade de vezes que você vai fazer aquela ação. Ou seja, se for recursos, você vai receber aquela quantidade de recursos. Então você pega aquela quantidade de recursos e é obrigado a colocar em um dos seus compartimentos, tá? Você não pode somar a um recurso do mesmo tipo. Então você é obrigado a colocar em um dos espaços, certo? Se o seu compartimento de carga estiver cheio, você ainda é obrigado a colocar os recursos que você acabou de ganhar. Ou seja, você vai ter que jogar fora algo para ele entrar no lugar. Porém, a regra diz que você não pode jogar fora o mesmo tipo de recurso para colocar o novo tipo, certo? Então você tem que substituir com jogar fora mesmo, jogar fora para o banco. Que seja diferente do tipo que você está colocando, beleza? E isso acontece mesmo meio vazio. Se você quiser, você pode substituir a comida pela pólvora. Não sei porque você faria isso, já que tem esses 2 espaços vazios, mas vale salientar que você pode fazer isso. Você pode jogar fora alguma coisa para colocar outra no lugar, mesmo não estando cheio tudo. Outra coisa, se o compartimento estiver cheio com um tipo só de carga e for colocar recursos que é desse tipo, a ação é ignorada. Então você não pode substituir. Mesmo que seria mais vantajoso, você não pode substituir. Os outros 2 símbolos são esses, o da seta vermelha e o da seta verde. A verde faz seu barco andar para frente, baseado na quantidade do número que tem no dado que acontece no período que ela está. E o símbolo vermelho faz seu barco andar para trás. A movimentação é bem importante nesse jogo, já que é o que faz o seu barco andar e chegar até o espaço do Porto Real. Ela é importante também porque a maioria das coisas que afetam a sua corrida acontecem quando você para o movimento. Vamos explicar olhando para o tabuleiro. Quando você escolhe uma carta de ação com 2 movimentos, tanto verde e verde como vermelho e verde, você tem que saber o seguinte: cada movimento vai acontecer em seu momento. Ou seja, você vai fazer 2 paradas. Uma de manhã vai movimentar e parar, e outra à noite, movimentar e parar. Você não vai somar tudo e vai fazer um único movimento. Ou então somar tudo e diminuir com o número que é vermelho e esse vai ser seu movimento, certo? Você vai fazer 2 paradas, 2 movimentos, e vai resolver o que acontecer em cada um desses momentos. Então quando você para seu movimento num lugar que não tem nada, nada acontece. Se você para seu movimento no local onde tem esses quadradinhos brancos, você paga aquela quantidade de comida. Então nesse caso são 2 de comida. Então você vai até o seu compartimento, seus recursos, e pega aquela quantidade e entrega ao banco. Nesse caso aqui você pode tanto pegar de um canto como de outro, ou tudo completamente de um só compartimento, certo?
mas o mais interessante é deixar sempre algo vazio. Mesma coisa acontece se você parar seu movimento no local onde tem o símbolo do imposto, né? Então no caso aqui você vai pagar 3 dobrões. Você não precisa estacionar como eu estacionei aqui não, mas enfim, é para você enxergar. Aí você vai fazer a mesma coisa que fez com a comida e escolher do mesmo jeito da comida. Então você vai tirar aquela quantidade de dobrões do seu compartimento e coloca no banco. Quando você termina seu movimento numa ilha da caveira e se ainda estiver um marcador por lá, um marcador de tesouro, você pega esse marcador, coloca na caixa do jogo e puxa uma carta de tesouro, tá? Se for um tesouro especial, você vai colocar do lado do seu compartimento para todo mundo ver. Mas se for um tesouro amaldiçoado ou um tesouro dourado, você vai deixar ele não revelado, ninguém vai saber que carta é essa que você pegou, e vai deixar eles virados para baixo do lado do seu compartimento. A gente vai falar sobre esses tesouros mais adiante para que eles servem. Quando em movimento você chegar a uma bifurcação, você pode escolher para que lado o seu barco vai. Agora, nem tudo é festa, porque vai chegar um momento em que você não vai poder pagar os custos do lugar onde você vai parar. Exatamente, mas assim, pensando direitinho, você vai poder usar isso como estratégia. Vamos ver. Quando você parar o movimento em um lugar onde você não pode pagar o custo, você é obrigado a pagar o que puder. No caso do pobre azul, vai ser 2 comidas só. E vai voltando o espaço, vai voltando o espaço. Volta e vê se pode pagar o lugar onde está. Se não puder, paga o que puder e ainda volta. Se não puder, paga o que puder e vai assim sucessivamente. Mas vamos dizer que ele tinha 5 de ouro. Aí ele vai, pagou e ficou aqui parado, beleza. Mas se ele não pudesse, ele ia pagar o que puder, que no caso 3 de ouro que ele tinha, volta, não pode pagar o 3 e volta pra cá, um local onde acontece um negócio que eu vou mostrar mais tarde. Não seria pirataria se os piratas não pudessem se atacar. Exatamente. Isso acontece quando você para seu movimento no lugar onde tem um barco oponente. Então você é obrigado a atacá-lo. E isso acontece antes de pagar os custos daquele espaço. O barco que encerrou o movimento é considerado o atacante e deve atacar o barco oponente. O jogador adiciona uma quantidade de pólvora, pega aqui a pólvora, 2 por exemplo, ao seu resultado no dado de combate, que vai estar lá na fortaleza. Então ele joga 8. 8 mais 2, ele tem 10 de combate, tá? O jogador oponente, sabendo a quantidade que tem que enfrentar, vai adicionar sua quantidade de pólvora e vai rolar o dado de combate. Isso é péssimo para minha explicação. Não. Obrigado, Ana. Enfim, aí dá 4 mais 3 de pólvora, 7. E eu tive o resultado 10. Nessa comparação aqui. Em caso de empate, não acontece nada. Mas, como aqui aconteceu, o vencedor foi esse barco aqui, depois de várias rolagens. Então ele vai poder fazer uma das 3 coisas. Na verdade, pessoal, são 4 coisas que ele pode fazer. É porque eu contei agora e vi que são 4 realmente. Então, ou ele pode roubar o conteúdo completo de uma das cargas no compartimento e ir seguindo as regras normais de carregamento de carga, tá? Uma das coisas é isso. Outra que ele pode fazer é roubar um dos tesouros especiais, aqueles que ficam abertos. Você fica para si aquele tesouro, tá? Ou pegar uma das cartas de tesouro fechadas. O oponente pode até embaralhar a carta para ficar mais aleatório, o jogador puxar a carta. E aí o jogador, ele não revela para todo mundo, ele vê e vai saber qual é o seu destino e coloca fechado para baixo, certo? Ou por último, ele pode fazer a seguinte coisa: se por acaso ele tiver uma carta amaldiçoada, ele não revela, mas aí ele vai e entrega para o seu oponente. Ó, toma, fica com esse negócio aí bem bonitinho, eu não quero pegar seu tesouro, não quero pegar isso aqui nem nada, eu quero que você fique com isso, com o carinho que eu deixei para você, certo? Então, não pode passar tesouro bom,
Ou seja, todo mundo vai saber que você vai estar recebendo uma carta amaldiçoada, o tesouro amaldiçoado. Essas são as 4 coisas que você pode fazer. Uma delas é escolha, tá? Que você pode fazer ao derrotar seu oponente. Importante dizer que se sair explosão no dado, a vitória é automaticamente dada para a pessoa que rolou os dados. E a pólvora utilizada continuará sendo gasta. A batalha acontece antes de pagar os custos do local. Ou seja, se o atacante sair vitorioso, ele pode roubar o que precisa para pagar os custos daquele local. Mas se você não puder pagar os custos do local, você vai continuar voltando. Vai continuar voltando. E outras, vai continuar voltando. E se você parar novamente em regiões onde tem barcos oponentes, vai continuar sendo obrigado a lutar com aqueles barcos. Porém, se naquela região tiver 2 barcos, só há uma luta. E o atacante escolhe sua vítima. Alguns detalhes a mais sobre movimentação. Por exemplo, o custo você só paga quando você termina sua movimentação naquela região, não quando começa nela, lembre-se disso. E no início do jogo você pode até ir para trás do Porto Real, sendo que ainda é obrigado a dar toda uma volta para poder ser apto a vencer. Falta falar dos tesouros especiais. Sim. Então vamos lá. O mapa ele dá o direito ao jogador ter 4 cartas de ação ao invés de 3. O sabre de Saran ele permite que você rerole o dado de combate seu ou do oponente, um dos dois, ok? E vale salientar o seguinte: quando você jogar, assim, escolher fazer a rerolagem, tem que aceitar aquele resultado, tá? Outra coisa também sobre o sabre de Saran, você não pode acrescentar mais pólvora na segunda rolagem, tá? Então você tem que ficar com a pólvora que você acrescentou antes, certo? Então se você for rerolar o dado, você não vai perder a pólvora que você acrescentou antes, ainda usa, só não pode adicionar mais, beleza? Lady Beth ela acrescenta mais 2 de combate ao dado de combate, e a sexta carga extra acrescenta a sexta carga extra. O detalhe sobre ela é o seguinte: se um oponente roubar esse tesouro, a sexta carga, ele leva toda a carga que você tem nesse compartimento, então ele leva para ele. Agora vamos para a rodada final. Ela é acionada quando o jogador chega com seu barco no Porto Real. Se essa ação aconteceu de manhã, a ação do começo da noite deste jogador é ignorada. Os outros jogadores restantes da rodada fazem suas 2 ações normalmente. Ou seja, se ele for o primeiro jogador, dá para todo mundo ter as suas 2 ações normalmente. Se ele foi o último jogador da rodada, todo mundo já fez suas ações, então beleza. E aí é hora de contar os pontos. Os jogadores eles somam todos os dobrões que eles têm, mais as cartas de tesouro positivas, mais o número em branco do local onde eles terminaram a posição do jogo. Então, nesse caso o roxo tem 5, mais 5, o vermelho e o azul mais 7, o verde mais 8 e o amarelo 15. Tá? Por ter terminado no Porto Real. E eles diminuem esse total dos tesouros amaldiçoados que eles tiverem. Quem ficar atrás da linha vermelha fica com menos 5 pontos negativos. O ganhador é o que tiver mais pontos. Em caso de empate, quem estiver mais próximo do Porto Real vence. Se continuar o empate, os jogadores compartilham a vitória. A regra do jogo para 2 jogadores são as mesmas, com exceção do acréscimo do navio fantasma. O navio fantasma fica sendo o barco preto e ele tem um compartimento com 5 dobrões e o outro compartimento com 3 dobrões. Ele também começa com o tesouro Lady Beth e ela não pode ser roubada dele. Quem está responsável pela movimentação do navio fantasma é o capitão da rodada. E essa movimentação acontece sempre no final, assim, depois do capitão fazer a ação dele e depois do oponente, que só é o outro jogador, né, fazer a ação, e aí é a vez do navio fantasma. E essa movimentação tem regras também. Por exemplo, se quando ele for movimentar o navio fantasma estiver na liderança, ele é obrigado a ir para trás, certo? E se ele estiver em último, ele é obrigado a ir para frente. Se ele não tiver em nenhuma dessas condições, o capitão da vez escolhe para onde ele vai. O capitão da vez também escolhe para que lado ele vai se houver uma bifurcação, certo? O navio fantasma ele pega tesouros também, caso ele pare na caveira, né? Na Ilha da Caveira. Ele pode pegar o tesouro. Sendo que aí o tesouro ninguém vê. Só fica lá virado para baixo e
na sorte, vão saber o que é, né? Ele ataca de acordo com as regras normais de combate, sendo que aí quem vai jogar os dados do navio fantasma é o oponente do cara que está sendo atacado. E vice-versa, né? Quando a pessoa vai atacar ele, quem joga os dados é o oponente de quem... Enfim, é o outro jogador. Né? Cada um vai jogar um dado. Sim, né? E aí o que acontece? Tem alguns detalhes. Se o navio fantasma for o vencedor, o navio fantasma ele não entrega tesouro. Por exemplo, porque tipo, você não vai saber, se teoricamente, você não vai saber qual é a carta amaldiçoada. Enfim, ele não entrega cartas de tesouro, certo? Isso é um detalhe. E se ele vencer, é o oponente que estava controlando o navio fantasma que decide o que ele vai roubar, certo? Do outro cara. Se, por exemplo, ele roubar recursos, que é comida, pólvora... Tem outra coisa? Não, comida, pólvora. Comida, pólvora, ele joga fora. Vai, pega e joga fora, certo? Agora, se ele escolher roubar dobrões, pega de boas. E ele também rouba cartas de tesouro. Ele pode pegar, beleza, tranquilo, só não pode dar. Ele não é generoso, não. Tá? E se você ganhar do navio fantasma, você pode sim entregar suas cartas amaldiçoadas para ele. A arte do jogo é muito bacana, é bem caricata, bem divertida, bem legal, assim. Você entra num clima de... não diria flapjack, mas assim, é o tipo muito engraçado ver os personagens, né? Então é bem bacana mesmo. Eu achei muito bonita a arte e é um dos pontos fortes do jogo. Tanto é que a carta de ação você pode juntar e formar uma historinha, sabe? Que eu suspeito que é essa aqui. Uhum. Concordo. Essa aqui que vocês não viram, mas tem uma caixa aqui na frente. Essa aqui que o Rafael vai mostrar. Essa aqui. Concordo com o Rafael. A arte do jogo ele é muito linda. Assim, é bem característica, temática. Eles conseguiram fazer bem. Os personagens são caricatos. Você consegue imaginá-los falando, chamando, como tu gosta de dizer, né? Sacripantes, não sei o que. É bem legal, a gente consegue mesmo imergir a imaginação nesse mundo de pirataria, essas coisas. Não chega a ser parecido assim, mas também lembra tipo uma arte como um Asterix. Mas não é igual, mas lembra esse negócio meio caricato, mas real um pouco. Assim, o pessoal tem carne, né? O pessoal tem carne, assim, é bem palpável os personagens. Muito legal, gostei mesmo. Em relação aos componentes, eu também gostei muito dos componentes, os dados sendo de madeira, os navios, tem um navio roxo, adivinha, né, qual é o navio que eu sempre escolho. Então, gostei muito, os navios também, todos de plástico, todos bem esculpidos, vamos dizer assim. Todas as moedas e os tokenzinhos de um material bom. Resistente, impressão boa, assim. Gostei muito. A caixa com formato de baú de tesouro, né? Isso, o insert também, muito legal. Eu sei também. O insert cabe tudo bem direitinho. As cartas são boas. Então, os componentes deles são muito bons mesmo. Quando eu fui comprar esse jogo, eu tava em dúvida entre ele, Kemet e ele, né? Tava em dúvida entre esses dois jogos. Sendo que na época, ele era um jogo bem difícil de estar disponível. Era sempre 1 em 2 na Miniature Market. Então eu escolhi ele justamente pela dificuldade de encontrar ele. Agora teve a reimpressão, né? Mas o trabalho dele é muito caprichado. Assim, vale o preço dele lá que tá agora, né? Eu acho que é $40 por aí. É bem caprichado mesmo. Eu não acho tanto os barquinhos tão bem esculpidos, assim, tem coisas melhores. Mas é de boas. Eu acho o conjunto da obra, o tabuleiro e os... Como é que se chamam? Os marcadores, mas como é que é? Aquilo é o quê? Cartonado? O que é aquilo? Eu acho que é um papelão duro. Papelão duro. Então é muito bacana pra você, tipo, cada um tem o seu compartimento, é legal colocar lá, certo? Cada um tem a sua estação de trabalho, né? De estação do navio, é bem legal. E a questão de mecânica do jogo é muito bacana, é o nosso... porque eu não tenho, assim, eu vou em busca de jogos diferentes com mecânicas diferentes, né? E temas diferentes. Temas não tão diferentes assim, porque eu tenho 2, 3 faróis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na mecânica de corrida, esse é o que a gente tem. Tipo, esse que eu pesquisei, eu olhei, eu quero ter esse aí, Jamaica. E a mecânica da corrida é muito legal.
Verdade. Assim, somando o fato de ser bem temática, a questão de você se movimentar pelo tabuleiro, porque ainda você tem as questões de pagar os custos do local, sendo que também ele incentiva você ao combate, que piratas combatem entre si, a questão da pólvora, do dado. O dado em si, assim, algumas pessoas podem achar, tipo assim, quem gosta de questão sorte, pode ficar um pouquinho irritado. Assim, por exemplo, tem estratégia, beleza, para ganhar sobre a sorte, né? Mas a pessoa pode ficar bem irritada se a pessoa ficar tirando explosão, não dando nem a chance de você lutar contra ela, né? E tem as questões dos dados de ação, que eles são legais, mas se você deixar a pessoa se afastar muito de você, tipo, ficar lá na frente, é bem difícil você conseguir ganhar dessa pessoa. A não ser que você consiga ficar juntando dobrões. Mas tipo, se você der um azar nas cartas e não conseguir pelo menos ficar um pouquinho atrás da pessoa, deixar ela muito na frente, a probabilidade dela ganhar é grande. E também a questão dos tesouros escondidos, tesouros especiais. É bacana essa questão. Mais uma vez a sorte. Se você der o azar de só pegar a maldição, só pegando maldição, aí tipo é fogo, né? E se a pessoa der sorte só ficar pegando tesouro bom, ela tem grande chance também de ganhar. Então se você vê que a pessoa tá, por exemplo, as dois primeiros tesouros de Ilha de Caveira, for essa pessoa que pegar, não importa o que esteja acontecendo, tente ir atrás dessa pessoa para roubar alguma coisa dela, porque ela vai ficar na frente, porque você vai começar a perceber que ela está calculando bem a questão de ir para frente e para trás e pegar tesouro. Então, quem vai também atrás de tesouros especiais se dá muito bem. Exato. O que é que você achou da mecânica, essas coisas? Gostei muito, eu acho um jogo fácil de aprender, divertido de jogar. Você, apesar de todas as estratégias que você tem que desenvolver durante o jogo, não é tão pesado. Sim, principalmente porque eu não gosto de jogo muito pesado. Então, é muito tranquilo, muito de boa, você se diverte muito. Com certeza, assim, mesmo tendo a sorte envolvida, se você conseguir planejar direitinho, acontece, minha gente. Estou uma prova viva disso. Mas eu gostei massacrado. muito. Eu já joguei ignorando os tesouros e não é legal. E já joguei tentando pegar os tesouros e nunca o barquinho indo para o lugar correto. E com certeza a gente precisa, assim, ser um ponto forte de tentar parar nas ilhas e seguir a pessoa que está pegando os tesouros, porque no final do jogo faz muita diferença. Exatamente. Principalmente se ela pegar o mais 7 e essas coisas. Se você deixar a pessoa de boas e pegar tesouro, todos os tesouros, pode ser que ela pegue a maldição. Beleza, pode ser, mas as coisas boas que ela pega nesses tesouros acho que é bem maior do que as coisas ruins, né? Eu já tive a sorte de pegar 2 mais 7 seguidos, assim, pá. Eu roubei um. Quer dizer, o fantasma. Não você. Ficou pra ele. Então esse foi Jamaica, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguns comentários sobre o jogo, se vocês têm um jogo, se vocês já jogaram, deixa aí nos comentários o seu comentário, pra gente saber o que é que você acha isso, né? Se a gente puder ajudar de alguma forma você. E se você conhece também outros jogos com a temática pirataria, que você achar interessante indicar pra gente, também seria legal. Gostaria de conhecer novos jogos com esse tema. Se a galera gostou desse vídeo, o que acontece, Ellen? Clica em gostei! Clica em gostei! Compartilhe nas redes sociais, coloque nos seus favoritos. Se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever que está em algum lugar aqui, que eu nunca decoro onde está. Mas clica que você vai sempre receber os nossos vídeos, os lembretes dos nossos vídeos em primeira mão. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Todos os links estão na descrição, certo? Se você é uma editora de jogos ou um distribuidor de jogos e gostou da forma que a gente fala as regras dos jogos, entre em contato através da nerdcasa@gmail.com para a gente entrar em contato e conversar, bater um lero, bater um papo. Né? E agora vamos para a dica do próximo jogo. A dica do próximo jogo é o seguinte: atendendo a pedidos da galera para jogos mais recentes, resolvi escolher um jogo
Vencedor do Spiel des Jahres do ano passado. Do ano passado foi bem. Foi desse ano? Bem, foi o Spiel des Jahres mais recente. Vamos cavalgar um pouco. Cavalgar não. Pegar um trem. O que foi? Então valeu, pessoal, por nos acompanhar. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.